chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 28 e 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Amém? Mais uma vez. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Amém? Pode tomar um assento, meu amado. Pode bater palma. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, nós vimos aqui, irmãos, a história contando a respeito da vida de Jacó, a respeito do homem conhecido como Jacó, aleluia, filho de Isaac, a qual ele, aleluia, tomou algo que não era dele, a qual Jacó, ele teve que fugir da sua casa por causa da bênção que ele tomou no lugar do seu irmão. Ele tomou a bênção que era para o seu irmão Esaú. Jacó então, aleluia, movido pela sua mãe, indicado pela sua mãe, ele foi, recebeu a bênção de seu pai Isaac, aleluia, para o futuro da descendência de Jacó. E nesse momento Jacó teve que fugir. Nesse momento Jacó teve que deixar sua casa. Nesse momento Jacó teve que abandonar o seu lar, aleluia, para poder seguir adiante, porque o seu irmão queria matar Jacó, aleluia, o seu irmão queria pegar Jacó e queria matar Jacó. Irmãos, ao decorrer da caminhada de Jacó, Jacó estava levando a bênção do seu pai. Jacó estava levando uma bênção futura do seu pai, e a bênção futura que o seu pai abençoou a Jacó, e isto começou a fazer um grande efeito na vida de Jacó. Jacó, sendo uma pessoa fugindo da presença do seu irmão, a Bíblia diz que Jacó foi para um lugar aonde ele passou a noite. Jacó, ele foi para um lugar onde passou uma noite, pegou uma pedra, botou debaixo da sua cabeça, e de repente Deus lá no céu mostra para Jacó uma grande visão. Deus mostra para Jacó uma visão, uma escada que tocava no céu, uma escada que vinha do céu e tocava até na terra, até onde estava Jacó. Ali foi, irmãos amados, uma visão que Jacó teve pela noite, e nessa visão Jacó enxergou, viu anjo. Jacó enxergou anjo subindo e descendo até ele, e lá de cima ele viu um ser, e nesse ser, a qual contemplava Jacó e via Jacó. Naquele lugar o Senhor se manifestou naquele lugar. Naquele lugar foi uma manifestação do próprio Deus para Jacó, sabendo que Jacó naquele momento não estava sozinho, que Jacó naquele momento Deus estava com ele, mas precisava Jacó, irmãos amados, ele tomar a postura e de poder se entregar para o Senhor. Nós vamos ver aqui, irmãos, os pontos objetivos da vida de Jacó. Que a vida de Jacó, simplesmente para receber a promessa, para receber a bênção, não foi fácil. Para Jacó poder estar diante da promessa do Senhor não foi fácil, porque
algumas coisas, alguns itens, Jacó também ele cometeu errado. Algumas coisas também Jacó ele fez, Jacó também não era lícito fazer. Jacó também foi um homem a qual roubou a primogenitura do seu irmão também, aleluia, trocando a primogenitura do seu irmão pelo prato de lentilha, aonde Jacó trocou e pegou a primogenitura, pegou os princípios que o seu irmão tinha. E nesse momento que o Senhor se manifestou para Jacó, a Bíblia diz que naquele momento a manifestação de Deus foi grande. Aonde o Senhor se manifestava, a presença de Deus era repartida. Aonde o Senhor se manifestava, era abençoado. Aonde Deus se manifestava, o lugar se tornava um lugar santo. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, tu tem que fazer o Senhor se manifestar na tua casa. Tu tem que fazer o Senhor se manifestar onde você está, para que o lugar lá venha a ser um lugar diferente, para que aonde estiver a luta venha a se tornar paz, para onde está a contenda venha a se tornar a união, para que aonde está, irmãos amados, a derrota venha a se tornar vitória, para que a presença do Senhor venha a ser manifestada. A Bíblia diz para nós no livro de Êxodo, capítulo 3, que o Senhor se manifestou no monte, e quando Moisés subiu até o monte, aonde estava o Senhor falou para Moisés da seguinte maneira: Moisés, não chega para cá, porque o lugar é santo. Aonde Deus está presente, o lugar é santo. Aonde Deus está presente, irmãos, o lugar se torna purificado. E aonde estava Jacó, aquele lugar se tornou um lugar purificado por Deus. Aonde estava Jacó, ali se tornou um lugar que aonde a presença de Deus verdadeiramente estava. E aquele lugar foi chamado de Betel. Aquele lugar era chamado de luz. Aleluia. Mas quando manifestou a presença do Todo-Poderoso, aquele lugar não foi mais chamado de cidade da luz, mas foi chamado de Betel, porque a palavra Betel quer dizer casa de Deus, casa de oração, aleluia, lugar de manifestação de Deus. Ali estava a Jacó, e naquele lugar, aleluia, Jacó viu a manifestação de Deus. Mas em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que Jacó teve que montar o altar, Jacó teve que montar a coluna. Eu entendo que na coluna, a Bíblia nos revela também sobre a coluna, que a coluna é o principal alicerce, aleluia. A coluna é um sinal, aleluia, de uma lembrança. A coluna é um sinal da parte de Deus que fica no memorial de Deus. A Bíblia vai falar também no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, que aquele que vencer e for até o fim, o Senhor fará a coluna do templo do meu Deus, que é o templo de Deus. É um memorial, é um símbolo de alicerce, é um símbolo de firmeza. E a Bíblia diz que Jacó, ele levantou uma coluna, e naquela coluna Jacó começou a edificar um altar diante de Deus. Sabe o que é isto? Que quando o Senhor se manifestou na vida de Jacó, ele começou aleluia, a fazer um conserto. Jacó começou a se consertar a tua vida. Jacó começou a fazer um conserto. Ele começou a arrumar o altar para que Deus viesse fazer algo muito mais maravilhoso do que ele chegou. Aleluia. Jacó começou a consertar a sua vida, fazendo um altar diante de Deus, para que a manifestação do Senhor viesse manifestar. Deus só manifesta quando o altar está arrumado. Deus se manifesta quando o altar está em dia. Deus só se manifesta quando haver conserto. Tem pessoas que querem a manifestação de Deus, mas tem pessoas que não querem fazer conserto. Tem pessoas que querem ver a glória de Deus,
mas tem pessoas que não querem arrumar o altar, só querem contemplar a glória de Deus, mas simplesmente não é simplesmente sentir a glória de Deus, ou ver a glória de Deus, ou só vir no culto só para contemplar a glória de Deus. Nós temos que estar com o nosso altar em dia. O Senhor quer que nós arrumemos o nosso altar, para não simplesmente sentir ou ver a glória de Deus, mas que a glória de Deus ela venha permanecer até o fim da nossa vida. Levanta a mão, bate palma, dá glória. Oh, aleluia. A Bíblia diz agora que quando Jacó, ele levantou aquele altar, ele começou a fazer uma aliança com Deus, ele começou a quebrantar diante de Deus, ele começou a fazer o altar um sinal de renovação, um sinal de aliança, um sinal de manifestação de Deus. A Bíblia diz que Jacó consagrou aquele lugar, ele derramou azeite naquele lugar, o azeite foi derramado sobre aquele lugar, porque aquele lugar se tornou a morada de Deus, aquele lugar se tornou a casa de Deus, e a gente sabe que na casa de Deus, aleluia, a manifestação. Naquele lugar já foi chamado Betel, casa de Deus, porque o Senhor se manifestava. O aleluia, Jacó sabia que foi ali que Jacó enxergou a glória do Senhor. Eu quero te dizer, se tu quer ver a glória de Deus acontecer na tua vida, tu tem que subir para Betel. Se tu querer, aleluia, ver Deus operar, tu tem que estar em Betel. Tu não pode ficar fora da casa de Deus, tu não pode ficar fora da presença de Deus, tem que estar em Betel para ver o milagre. Se tu subir para Betel, tu vai encontrar o Senhor. Se tu subir para Betel, tu vai ver a glória de Deus. Se tu subir para Betel, o Senhor vai mudar a tua vida. Se tu subir para Betel e se colocar na presença do Senhor, onde Deus está presente, aleluia, você vai ver transformação, você vai ver renovo, você vai ver restituição no teu casamento, você vai ver mudança na sua família, você vai ver milagre acontecer dentro da tua vida no momento que tu subir para Betel. Se o homem quer conhecer a Deus, ele tem que subir para Betel para conhecer a glória de Deus. Quem pode levantar a mão e dar um glória? Oh, aleluia. A gente não pode ficar fora da cidade, a gente não pode ficar fora de Betel. O homem tem que ser envolvido dentro de Betel para conhecer a Deus. A Bíblia vai dizer que depois que aqui Jacó edificou o altar, quando Jacó fugiu, ele voltou novamente para Betel. No livro de Gênesis capítulo 35, no versículo 7, a Bíblia diz da seguinte maneira: edificou um altar e chamou aquele lugar Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado, fugindo diante da face do seu irmão. Aquele lugar a qual Jacó voltou para Betel, aleluia, foi um lugar que Jacó fez um altar, aleluia, e ungiu aquele lugar, onde foi manifestado, aleluia, tinha unção, tinha a presença do Espírito, aleluia. Jacó tinha feito um concerto com Deus ali, Jacó tinha feito um concerto com Deus ali diante daquele altar, para quando Jacó se encontrasse com o seu irmão, aleluia, nada viesse a acontecer. A Bíblia também vai dizer no livro de Gênesis capítulo 35, no versículo 14: e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falava com Deus, uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma libação, que quer dizer azeite, e deitou sobre ela o azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar, aleluia, onde Deus falava com ele, Betel. Aquele lugar era Betel, aquele lugar era a casa de Deus, aquele lugar era a casa de oração, aquele lugar era a casa de encontro com Deus. Irmãos amados, se nós subir para Betel, nós vamos encontrar com o Senhor nosso Deus. Se nós subir para Betel, nós vamos conhecer a Deus. Nós, aleluia, muitos querem conhecer a Deus, mas não querem subir para Betel, não querem subir no lugar santo, no lugar
lugar consagrado diante de Deus. E eu quero te dizer que a casa do Senhor é a casa santa. A casa do Senhor aqui dentro se torna um lugar santo. E se nós entrar aqui dentro, nós temos que se colocar na presença do Senhor nosso Deus. Aqui dentro é um lugar de nós ter um encontro com Deus. Aqui dentro é um lugar de nós ter uma moradia com Deus. Aqui é um lugar de nós realmente, irmãos, entregar nossa vida com Deus. Aqui é um lugar, irmãos amados, de nós entregar nossa vida com Deus. É um lugar de nós chorar diante de Deus. É um lugar de nós, aleluia, derramar lágrimas aos pés do Senhor, porque a gente aqui sabe que o Senhor está presente. Aleluia. Não busca socorro fora de Betel, não busca socorro em outro lugar, a não ser Betel, a não ser a casa de Deus. É aqui que o Senhor vai estar presente. O Senhor não vai estar lá fora presente. O Senhor não vai estar no centro de Macumba presente. O Senhor não vai estar, irmãos, numa encruzilhada presente, não. Deus vai estar aqui dentro para falar contigo, para te abençoar a tua vida. Aleluia. É aqui dentro que o Senhor habita. É aqui dentro que nós almejamos resposta. É aqui dentro que nós vimos a totalidade, mudança total da nossa vida. É dentro de Betel, é dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Davi, no capítulo de Salmo, capítulo 27, Davi falou da seguinte maneira ao Senhor, dizendo: aleluia, Senhor, uma coisa eu te peço, se eu possa morar na tua casa, para que eu possa aprender todos os dias no seu pavilhão. Porque Davi sabia que a presença de Deus era encontrada aqui dentro. Davi sabia que a presença do Senhor estava dentro da casa. Davi sabia que a presença de Deus estava dentro do santuário, dentro da morada do Senhor. Irmãos, nós temos aqui hoje cultuando a Deus, mas nós já estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós temos diante de um Deus poderoso. Nós temos diante de um Deus que tudo pode fazer. Nós temos diante de um Deus que faz e desfaz. Nós temos diante de um Deus que tem autoridade, um Deus que dá, um Deus que tira. O próprio, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Jó chegou a relatar da seguinte maneira, dizendo: aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele que deu, Ele tirou, Ele sabe o que faz, Ele sabe agir, Ele sabe operar. Mas bendito é o nome do Senhor. Quem está na presença de Deus, Ele só exalta, Ele só glorifica. Quem está na presença de Deus, Ele reconhece a Deus. Quem está na presença de Deus, Ele entrega totalmente a sua vida para o Senhor. Quem está na presença de Deus, Ele passa a confiar. Aquele que está na presença de Deus, Ele passa a crer. Aquele que está na presença de Deus, ele tem a convicção de só Jesus é a solução para a vida dele. Aquele que está na presença de Deus, ele não se preocupa com o amanhã. Ele conhece um Deus provedor, ele conhece um Deus que pode prover. Aleluia. No livro de Gênesis capítulo 22 e no versículo 14, o Deus que Abraão servia era um Deus provedor, até que Abraão disse: aleluia, o Deus provedor, bendito seja o nome do Senhor. Deus proverá, aleluia, Deus proverá tudo. Isso é o Deus que nós servimos, isso é o Deus que nós encontramos. É um Deus que promete, é um Deus que faz, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. O objetivo do Senhor é fazer o homem ser liberto. O objetivo do Senhor é fazer o homem não sofrer mais. O objetivo do Senhor é tirar o homem do lamaçal que convive e é levantar o homem e afirmar o homem numa rocha, como disse o salmista Davi no livro do Salmo capítulo 40 e no versículo de número 2: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou o meu terno e firmou em cima de uma rocha. Eu quero te dizer, o Deus que quando Ele transforma a vida do homem, quando Ele liberta o homem, Ele coloca o homem em cima de uma rocha, em cima de uma firmeza, para que o homem ali ele possa estar firme na presença do Senhor.
Senhor, para que ali o homem possa fazer uma morada. E quem está em Betel, a sua casa está edificada sobre a rocha. Eu quero te dizer essa noite, Deus quer afirmar o teu passo em cima de uma rocha, para que você não venha se abalar, para que você não venha perecer, mas você venha permanecer diante desse Deus tremendo, diante desse Deus poderoso, diante desse Deus que tudo pode fazer. Quem crê, levanta a mão, dá um glória a Deus, levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus, aleluia. Aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, ele faz que nem Jó no livro do Salmo, capítulo 19, no versículo 6. Eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que confia no Senhor, ele tem a esperança no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele tem a esperança em Deus. Ele sabe que nada está perdido, ele sabe que nada terminou, porque ele conhece um Deus que faz, um Deus que promete, um Deus que realiza. O nosso Deus, ele jamais mente, o nosso Deus jamais mentiu. A palavra que o Senhor falou, aleluia, está falado. A palavra que Deus determina, está determinado, porque essa palavra que permanece hoje diante do homem é a palavra de Deus. No livro de Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor determinou a pesca para os seus discípulos, o Senhor deu a palavra de determinação, e os seus discípulos disseram: olha, Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede, porque a palavra de Deus permanece, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do homem cai, a palavra do homem é enganosa, mas a palavra de Deus não. E se nós confiemos na palavra de Deus, o milagre acontece. Se nós confiemos na palavra do Senhor, Deus trabalha nos amando através da nossa confiança na palavra de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia também vai dizer no livro de Lucas capítulo 7, aleluia, que quando chegou aquele mensageiro até diante de Jesus, enviado pelo centurião, disse: aleluia, meu Senhor, aleluia, não é digno que entre debaixo da minha casa, mas diz uma palavra só, e essa palavra vai sarar o servo. Aleluia, os homens confiavam, ele tinha fé, ele acreditava. Se eu e você acreditar hoje na palavra de determinação, na palavra de fé, se nós acreditar hoje na palavra de Jesus Cristo, tenha certeza, hoje você sai daqui diferente. Hoje você sai daqui, chega na sua casa, talvez a luta está lá, talvez o problema está lá, mas hoje com essa palavra você chega em sua casa, levanta a sua mão e determina dizendo: eu não aceito mais a derrota dentro do meu lar, eu não aceito mais o fracasso dentro da minha vida. Isso é a palavra de determinação, e Deus vai fazer por você fazer acontecer. Quem crê, levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Oh, aleluia, oh glória, aleluia. Se nós confiar nesse Deus poderoso, se nós confiar, aleluia, sabe por que Jacó foi abençoado? Porque Jacó, aleluia, prevaleceu na presença do Senhor. Jacó acreditou na palavra de promessa. Aleluia, Jacó prevaleceu na presença de Deus, e Jacó foi abençoado por Deus. No momento que Jacó ele fez o concerto com Deus, Jacó, aleluia, o Senhor mudou a sua vida, o Senhor mudou o seu nome completamente, mudando o nome, aleluia, de Jacó para Israel, que a palavra Israel quer dizer, aleluia, aleluia, príncipe de Deus, porque lutou com Deus. Ou seja, Jacó teve uma mudança total na sua vida, mas ele teve que ir lá atrás consertar o altar em Betel, ele teve que ir lá atrás, aleluia, fazer um conserto na sua vida. E quando houve um conserto na vida de Jacó, o Senhor completamente mudou o nome de Jacó. Eu quero te dizer, hoje Deus quer fazer mudança, hoje Deus quer operar
muitas pessoas, mas é necessário nós colocar o altar de pé, é necessário nós montar o altar, porque se o altar estiver de pé, Deus vai manifestar. Não adianta querer fazer o altar de pé e não ter manifestação de Deus. É que nem uma casa, a casa levantada, pintadinha, é bonitinha, mas se não tiver ninguém dentro da casa, a casa fica vazia. Aleluia, a gente dá o grito da eco. Assim é o altar diante de Deus. Se o altar estiver em pé, mas não tivermos, amado, aleluia, a manifestação de Deus, nada acontece. Nós temos que atrair a presença de Deus para dentro dos nossos altares, para que a glória de Deus venha a ser manifestada. No altar de Deus tem que prevalecer o fogo. No altar de Deus tem que ter fogo. No livro de Levítico, no capítulo de número 6, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que o altar, aleluia, o fogo do altar não pode se apagar, tem que permanecer aceso, e só permanece aceso o altar quando está em pé, é com o joelho no chão, dobrando o joelho e invocando o Deus verdadeiro, dobrando o joelho e invocando o Deus de Israel, o Deus que pode acender o fogo, o Deus que pode manifestar. Tendo oração no altar, tem fogo, e tendo fogo, o fogo consome o adversário, o fogo consome nossos inimigos, porque a Bíblia diz que quando Elias consertou o altar diante dos profetas de Baal, a Bíblia diz que quando Elias consertou o altar e ele levantou a mão ao céu, o fogo desceu e consumiu aqueles profetas de Baal. Eu te digo algo aqui nessa noite: o altar tem que ter fogo, para que o fogo verdadeiro da presença do Senhor seja manifestado, para que o fogo poderoso de Deus consagre o altar. O altar de Deus é consagrado, e fogo estranho não pode permanecer diante do altar de Deus. Aleluia, fogo estranho não permanece diante de Deus. Deus conhece quem tem o fogo verdadeiro, e o fogo verdadeiro não vem lá de fora, o fogo verdadeiro vem aqui de dentro. O fogo verdadeiro vem de dentro do coração nosso, quando nós acendemos lá dentro, quando nós acendemos a nossa fé, o fogo do Espírito Santo começa a se acender. O Senhor conhece quem tem o fogo verdadeiro, e aquele que tem o fogo verdadeiro do Espírito é o que permanece de pé para sempre. Levanta a mão, bate palma da glória. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Jacó consertou o altar e o Senhor se manifestou. Aleluia! Não adianta ter o altar e não ter unção. Jacó teve que ungir o altar, e nós temos que ter na nossa vida essa unção através do Espírito Santo de Deus. No livro do Salmo, no capítulo de número 89, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que o Salmo fala a respeito de Davi, dizendo: achei meu servo Davi, e com meu santo óleo ungi. Achei meu servo Davi. Davi foi ungido, aleluia, pelo azeite, mas era o azeite que vinha de cima, era o azeite que vinha do alto. O Espírito Santo, aleluia, na vida de Davi foi confirmar essa unção através do profeta Samuel, quando ele realmente derramou aquele vaso de azeite em cima da cabeça de Davi. Mas Davi já estava sendo ungido por Deus, aleluia. No livro de Isaías, aleluia, no capítulo 10 e 28 de Isaías, também vai dizer da seguinte maneira, aleluia, que a unção que é em nós, essa unção é que despedaça todo jugo. Nós temos que ter essa unção que faz nós ficar de pé, essa unção que faz nós prevalecer na presença de Deus, essa unção que quebra o jugo, essa unção que quebra todo o protocolo do inimigo e do adversário, essa unção que quebra todo o jugo do diabo que vem até a nós. O apóstolo Paulo falou no livro de Colossenses, no capítulo 12, no versículo 14, aleluia, a célula que era contra nós, Jesus pagou na cruz do Calvário, para que essa unção venha
permanecer na nossa pessoa, para que essa unção não venha sair de nós. Eu te digo, para que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, aleluia, você tem que permanecer na presença de Deus. Para que essa unção permaneça para sempre, você tem que estar diante da casa do Senhor.